Boa tarde, alunas. Então, nós vamos ter uma aula agora sobre o paciente crítico e o controle glicêmico hospitalar, né? Para finalizar o nosso módulo 1 de estudo e investigação de anormalidades no metabolismo de carboidratos. Então, essa aula é bem rapidinha. Nós temos o objetivo, então, de finalizar o módulo abordando os seguintes tópicos. O que é glicemia hospitalar, e falar do papel da insulinoterapia, o risco de hipoglicemia e o controle glicêmico em pacientes críticos na UTI e aqueles pacientes internados não críticos, tá? Bom, o que é hiperglicemia hospitalar? Então, ela é definida como uma elevação na glicemia maior que 140 miligramas por decilitros, que ocorre em ambiente intra-hospitalar, independente de diagnóstico prévio de diabetes mellitus. Então, o paciente não precisa ter previamente um diagnóstico de diabetes para ele evoluir para uma hiperglicemia hospitalar, tá? Então, a hiperglicemia hospitalar, ela é frequente em pacientes criticamente enfermos. Então, o paciente que está internado frequentemente evolui para hiperglicemia hospitalar, tá? Com valores, então, acima de 140 miligramas por decilitros. E essa hiperglicemia é atribuída a uma resposta fisiológica do trauma. Então, a glicemia nesses pacientes críticos encontra-se aumentada devido a um aumento endógeno na produção de glicose pelo fígado, tá? O mecanismo é esse, né? Mas também pode ser gerada por causas como um aporte glicídico aumentado devido a dietas enterais, parenterais, soluções de diálise e uso de glicocorticoides e substâncias vasopressoras que induzem, então, a hiperglicemia, né? Mas, na maioria das vezes, então, esse aumento da glicose se faz através de uma produção endógena aumentada mesmo, hepática, né? Produção hepática aumentada, né? A gliconeogênese. E essa gliconeogênese, ela é ativada, desencadeada, pelos hormônios contrarregulatórios, como, por exemplo, o glucagon, a epinefrina, hormônio do crescimento, e o cortisol, que vão induzir essa gliconeogênese hepática, tá? Então, seria esse o principal mecanismo da hiperglicemia hospitalar. Tá, mas o que leva, então, ao aumento desses hormônios contrarreguladores que vão induzir a gliconeogênese? Esse efeito todo, né, a repercussão metabólica do glucagon, nós vimos nas aulas anteriores, né? Agora a gente só vai abordar aqui a situação do paciente crítico. Bom, essa hiperglicemia hospitalar, ela normalmente, bom, como eu falei, ela é frequente, ela ocorre, né? Claro que existe todo um protocolo aqui de manejo que a gente já vai falar, mas ela normalmente está associada a piores desfechos para aquele paciente. Então, aquele paciente que cursa com hiperglicemia hospitalar e não não é feito um controle glicêmico, né, para normalizar isso, esse paciente vai ter um aumento das infecções, na predisposição às infecções, né, porque quanto mais glicose no sangue, maior as chances de infecções sistêmicas. Aumenta o tempo de internação, aumenta a mortalidade. Esse paciente vai exigir cuidados intensivos e vai estimular uma resposta inflamatória. Então, vai induzir no paciente um processo inflamatório, né? Então, todo esse ambiente de hiperglicemia está associado a essas condições aqui que, obviamente,
tornam a recuperação do paciente mais difícil, né? Bom, mas, como eu falei, qual é o mecanismo que leva, então, a essa hiperglicemia, né? Não necessariamente, como a gente falou, o paciente tem que ter um diagnóstico de diabetes para ele ter a hiperglicemia hospitalar. Não, tá? Então, é uma coisa que acontece, inclusive, nos pacientes normoglicêmicos, ok? Então, essa glicemia, nos pacientes críticos, esse aumento, ele ocorre provavelmente devido a alguns fatores. Por exemplo, um excesso dos hormônios contrarregulatórios, como o glucagon, epinefrina, hormônio do crescimento, cortisol, que vão estimular, então, aqui a gliconeogênese, tá? Esse aumento no glucagon, ele pode vir de inúmeras formas. Por exemplo, o estresse de leito, né? O paciente está lá, só de você estar internado no hospital já te causa uma angústia, né? Então, esse estresse que o paciente vai sentindo de estar ali, estar longe da família, está sendo infundido lá, picado, né? Busca acesso venoso toda hora, não tem que ficar deitado, toda essa situação é um estresse. Então, isso leva à liberação de cortisol pela suprarrenal. E o cortisol é um dos hormônios contrarregulatórios que vão estar junto com o glucagon e os demais hormônios, estimulando a gliconeogênese, né? A liberação, o processo inflamatório que esse paciente tem devido à patologia, né? Normalmente você tem um processo inflamatório associado com inúmeras causas ali de internação. Então, esse processo inflamatório libera citocinas pró-inflamatórias, como IL-6, fator de necrose tumoral alfa, que limita a resposta periférica dos tecidos dependentes de insulina, promovendo, então, uma resistência à ação desse hormônio. Então, é o que a gente chama de uma resistência à insulina provisória ali, né? Em resposta às citocinas pró-inflamatórias. Então, é como se o paciente fizesse uma condição de diabetes mellitus tipo 2, devido, então, a essa resistência periférica devido ao processo inflamatório. Que isso tudo, de novo, vai aumentar a glucagon, vai aumentar a gliconeogênese, e aí, obviamente, aumentando a síntese endógena de glicose, você aumenta a glicemia, né? Outra coisa também bastante associada é que muitos pacientes, eles tomam, devido à restrição de dieta, né? Às vezes está entubado, usa soro glicosado ou dietas enterais, parenterais, soluções de diálise, os anti-inflamatórios do tipo glicocorticoides, eles promovem já, ele tem um efeito anti-insulínico já no seu mecanismo de ação desses fármacos, que promovem já, então, a gliconeogênese. Então, além desses fármacos, essas dietas também, né, isso tudo leva ao aumento da glicose, porque você está infundindo glicose endovenosa, né? Então, isso tudo, todos esses, né, tanto a fonte exógena, o processo inflamatório, quanto o estresse, vão levar ao aumento da síntese de glicose pelo fígado, que é o principal mecanismo dessa hiperglicemia hospitalar, tá? E essa hiperglicemia aguda, que chama, porque ela vem, né, rapidamente, ela vai cursar com injúrias mitocondriais, disfunções imunológicas, disfunção endotelial, alteração na coagulação, distúrbios hidroeletrolíticos. Então, toda aquela repercussão sistêmica que só vai piorar a situação do paciente, que já está crítico, né? Então, qual seria a conduta,
né, do corpo clínico de evitar a hiperglicemia, ou até mesmo manejar aquela condição, né? Então, professora, obviamente tem que manter a glicose em níveis normais, né? Quais são os níveis normais? De 70 a 99. Mas isso não é uma situação bem... não é a situação ideal em ambiente hospitalar. Por quê? Porque esse controle estrito, que chamam, aqui eles deram outro valor, que não é o valor de normalidade, é o valor de controle estrito, que seria manter a glicemia entre 80 e 110. Isso seria um controle que, apesar de reduzir a mortalidade, né, ele está muito associado ao risco de hipoglicemia, porque para você manter esse valor estrito entre 80 e 110, em pacientes críticos, né, você vai fazer insulinoterapia com ele. Só que é uma margem muito baixa que rapidamente esse paciente pode evoluir para uma hipoglicemia, porque já está ali no normal, né? Então, esse controle estrito em ambiente hospitalar é bastante discutido. Então, pelo que eu li, não tem ainda uma definição clara, né, internacional. O que eu vejo é que cada hospital, junto com o seu corpo clínico, define o seu protocolo, né, de como fazer esse controle hiperglicêmico em ambiente hospitalar, né? Então, normalmente, os intensivistas vão seguir esse protocolo da instituição na qual eles trabalham, né? Então, a hiperglicemia se constitui um grande desafio na manutenção de glicose. O controle hiperglicêmico constitui um grande desafio na manutenção da glicemia em valores aceitáveis nesse grupo de pacientes com grandes alterações metabólicas, como a gente viu, né? Tem um monte de coisa acontecendo naquele paciente que está internado, e fazer um controle glicêmico ali é um desafio muito grande. Então, nesse sentido, cada instituição define um protocolo de controle glicêmico, tá? Eu olhei, pesquisei na internet, vi vários protocolos e normalmente essa glicemia ideal no ambiente hospitalar, ela é definida assim, em pacientes de UTI, paciente crítico, ela deve ser mantida, então, entre 140 e 180 miligramas por decilitro. Tá? O controle glicêmico, a insulinoterapia que é feita nesses pacientes, deve visar a manutenção da glicemia nesses valores, quando o paciente está na UTI. Se o paciente está internado em outras unidades, que não é um paciente crítico, esses valores podem ser, esse controle glicêmico pode ficar, então, entre 100 a 140, tá? Mas nunca aquele controle estrito lá que a gente falou, pelo risco de hipoglicemia, tá? Bom, algumas recomendações que se repetem nos protocolos então, medir a glicemia capilar, né, na UTI, é sempre feito glicemia para não ficar pulsionando o paciente, né? Você vai tirar toda hora 5, 10 ml de sangue, você vai baixando o hematócrito desse paciente. Então, não precisa. A glicemia capilar, ela já funciona muito bem, está bem validada, bem padronizada. Então, medir a glicemia capilar na admissão de todos os pacientes internados, independente de diagnóstico de diabetes, tá? Pois a hiperglicemia aumenta a mortalidade hospitalar e o tratamento pode influenciar o prognóstico, como nós vimos lá nos mecanismos dos efeitos adversos da hiperglicemia, né? Então, risco de hipoglicemia, principalmente em paciente com restrição alimentar, então aquele paciente que não está
se alimentando via oral, está fazendo parenteral, né? Ou aquele paciente que está em hemodiálise, esses pacientes são críticos no sentido de evoluir para hipoglicemia, tá? Para hipo. Então, você está fazendo o manejo, o controle hiperglicêmico, evitando a hiperglicemia, que é uma coisa comum, frequente no paciente internado, como nós vimos, né? Todo o estresse, tudo que a gente viu que isso é uma condição frequente. Mas aquele paciente que está em restrição alimentar e em hemodiálise, ele tem que ter um cuidado muito grande para fazer o controle glicêmico nele, porque ele evolui rapidamente para hipoglicemia, tá? E aí, claro, tem os protocolos, eu vou postar um videozinho que eu achei na internet muito legal, que é um resumo de manejo da hipoglicemia, né? Ou seja, quando o paciente está fazendo, então, um controle hiperglicêmico para evitar a hiperglicemia e ele evolui para uma hipoglicemia. Como fazer, como tratar. Então, o vídeo é bem resumidinho, bem legal, tá? E outra coisa que é bastante recomendada é avaliar também com frequência cetonúria e o estado hiperosmolar, tá? Protocolos específicos, então, vão ser estabelecidos pelo corpo clínico, visando normalmente, incluindo essas principais recomendações. Uma coisa interessante também é fazer a correção de dose da insulina do controle glicêmico, né? Que vai variar, obviamente, de acordo com a glicemia. Então, aqui tem só um exemplo da sociedade, do guideline da Sociedade Britânica de Diabetes, que é, por exemplo, se a glicemia estiver entre 180 e 280, você administra 2 unidades de insulina. 221 a 260, 4 unidades, e assim sucessivamente. Então, valores maiores que do 350 miligramas por decilitro de glicose no plasma, você administra 10 unidades de insulina, e assim sucessivamente. Essa semana, eu vou pedir para vocês, como atividade que vale frequência, porque vocês viram que toda quinta-feira eu vou postar as aulas e vou colocar uma atividade que vai valer nota e frequência daquela semana, tá? Não vai ter prova, como a gente falou. Então, essa semana eu vou dar uma missão para vocês com relação a esse manejo do paciente crítico, que vocês são 4 alunas, então vocês se dividem em duplas. Uma vai pesquisar qual é o protocolo do hospital para manejo da hipoglicemia e a outra a hipoglicemia em resposta ao controle da hiper, né? Como fazer, então, caso durante o controle da hiperglicemia ocorra uma hipoglicemia. E a outra dupla vai me apresentar o protocolo de controle glicêmico para evitar a hiperglicemia hospitalar, tá? E esse é o protocolo estabelecido no hospital no qual vocês estão fazendo a residência, tá? No hospital universitário. Aí, cada uma de vocês, então, cada dupla, uma vai fazer da hiper, a outra vai fazer da hipo. Resumidamente, vocês podem pontuar, listar, fazer um resumo, ou botar o próprio, se for um PDF, se eles liberarem, né? Senão vocês olham e depois façam um resumo para mim, com base nisso aqui que a gente falou, para a gente entender como é feito aí, né? Ah, professora, a gente procurou e não tem. No hospital não tem protocolo para fazer isso. Bom, se for assim, eu gostaria, então, que a dupla fizesse vocês podem buscar na internet, tem modelos, tá? De protocolos de outros hospitais, é só baixar. E aí vocês podem fazer, então, como se fosse uma sugestão de como faria o controle da hiperglicemia no hospital universitário e como faria o manejo, como tratar a hipoglicemia.
Então, assim, você pode fazer uma sugestão de protocolo com base nos que tem na internet. Por que uma sugestão com base no que tem na internet? Porque cada ambiente é um ambiente. Então, às vezes, lá eles fazem um controle de uma forma que vocês ali sabem que no hospital aqui não tem condição de fazer aquilo. Então, vocês podem sugerir alguma outra coisa. Mas é simples, é uma página, com os passos, assim, uma coisa bem resumida, só para vocês exercitarem e também para vocês buscarem dentro do ambiente no qual vocês estão trabalhando essa informação, para entender como é feito esse controle no paciente que está ali nesse ambiente, tá? Bom, e para finalizar, então, essa aula é bem curtinha, né? Só para introduzir essa parte de paciente internado e como é o controle do metabolismo de carboidratos nesses pacientes. Aqui tem umas definições que são consenso, tá? Principalmente na Associação Americana de Diabetes, que é a ADA. Então, é um consenso, apesar de não ter uma regra internacional, tem um consenso que a maioria dos países e dos hospitais utilizam, tá? Então, a glicemia hospitalar, ela é definida como valores, a hiperglicemia hospitalar é definida como valores maiores ou iguais a 140 miligramas por decilitro. A hiperglicemia de estresse é definida, então, como valores de glicemia maior ou igual a 140 miligramas por decilitro, sem história prévia de diabetes mellitus e hemoglobina glicada menor que 6,5%, tá? Pacientes de UTI, normalmente utilizam insulina intravenosa para glicemias maiores que 180 miligramas por decilitro. Quantas UIs de insulina vai ser aplicado intravenosa? Depende do valor da glicemia, tem aquela regulação de dose, tá? Ajuste de dose. Qual é a meta de se atingir? A meta é atingir valores entre 140 e 180, que são aqueles valores lá que a gente viu que seria o ideal para pacientes, então, internados, e não o controle estrito, tá? Então, em pacientes na UTI, a meta é essa, e para valores maiores que 180, então, já se faz a insulinoterapia. Em ambiente hospitalar, hipoglicemia é definida como valores menores que 70. Nós vimos na aula que hipoglicemia valores abaixo de 50, tá? Mas isso é num paciente normal, que não está no internado. Em ambiente hospitalar, hipoglicemia já é considerado valores menores que 70 devido ao risco e à gravidade de uma hipoglicemia grave, tá? E o que é uma hipoglicemia grave? A hipoglicemia grave, valores menores do que 40. Por que é grave? Porque, se vocês lembram das aulas da semana passada, valores menores que 40 já cursam com alterações neurológicas do sistema nervoso central, coma, podendo, se cair, ela cai muito rapidamente para valores menores que 40, pode cursar com morte, tá? Então, é isso, meninas, a gente encerra aqui o módulo módulo 1 e vamos dar início já ao módulo 2, que é a função hepática.